Vamos hoje conhecer em alguns dos filósofos o que eles dizem sobre a morte. A filosofia, como dito nos programas precedentes, desde o início, tensiona o ser humano a pensar e refletir acerca da morte. Nós temos, portanto, os primeiros filósofos, já os chamados filósofos naturalistas ou pré-socráticos, que questionavam sobre se de fato a morte deve ser levada em consideração, o que seria este processo, se este processo de fato possui elementos que merecem a nossa atenção e a nossa percepção. O grande filósofo da antiguidade pré-socrático que trabalha a questão da morte é Epicuro. E Epicuro diz que quando nós tememos a morte, nós tememos algo que não tem razão de sê-lo. É um temor inexplicável, porque quando nós estamos, a morte ainda não está. E quando a morte está, então já não mais estamos. A vida já se encerra. Ou seja, nós não convivemos lado a lado com a morte. Nós não estamos em pé de igualdade, nós não podemos com a morte conviver, digamos, concomitantemente. Pois bem, mas para Epicuro, ainda existe uma outra questão. A morte é um desfazer-se das potências atômicas que depois se reunirão para formar outros seres. Então essas potências vão se encerrando em uma determinada vida, mas logo depois elas se unem para, em outra vida, em outro ser, gerar ali a possibilidade de existência. Após Epicuro, que foi este grande filósofo, outro que reflete a questão da morte é Schopenhauer. Schopenhauer talvez seja um dos filósofos que mais trabalham a morte em aspectos de dramaticidade. Primeiro porque Schopenhauer coloca a vida do homem como uma infinitude de infelicidades. O grande elemento que causa frustração no ser humano, no existir, é justamente o desejo. Porque nós desejamos, mas ao passo que nós desejamos e que em nós é inerente, necessária a vontade do desejo ou a vontade de possuir, ao mesmo tempo existe um canalizador que vai convergir, quando possuirmos, o desejo para outra coisa e não mais para aquilo que desejávamos. Então, o nosso desejo é somente frustração. Mas ele vai dizer, nisso consiste o sentido da vida, porque uma vida sem desejo não é uma vida. A vida consiste, ele vai dizer, no mundo como vontade, como representação, a sua máxima obra. A vida consiste no fato de que nós desejamos e nós almejamos de tal forma que quando conseguimos, nós não temos de fato o objeto felicidade, porque nós canalizamos, nós convergimos o nosso desejo para outra coisa, não mais para aquilo que nós, a princípio, desejávamos. Percebam, existe aqui um ideal de insatisfação. E Schopenhauer vai dizer, mas onde está então a plena realização do ser humano quando ele vai parar de desejar? Na morte. Então, para Schopenhauer, quanto mais se conhece a filosofia, quanto mais se tem a possibilidade do conhecimento intelectivo,
do conhecimento filosófico, tanto mais o homem está em profunda angústia e em profundo contato com a morte. Porque ele descobre, ele redescobre, ele se sensibiliza, digamos assim, para esta dimensão e este aspecto inerente à sua condição. Outro filósofo que muito me chama a atenção é o filósofo existencialista cristão Søren Kierkegaard. O que dirá Kierkegaard? Kierkegaard dirá precisamente que o desejo do homem consiste na obtenção das suas plenas satisfações, das suas realizações, da sua felicidade máxima. Mas esta felicidade não poderá ser alcançada plenamente, porque a vida do homem ela consiste num processo de angústia tremendo. O homem é um ser de angústia porque ele tem a possibilidade da escolha. E o que causa nele esta angústia é justamente o fato de que, escolhendo, poder-se-á ou não frustrar. A frustração será uma consequência da sua ação, da sua escolha. Eis aqui, quase que prefigurando o pensamento de Sartre, ou melhor, Sartre, nós sabemos, inevitavelmente bebe do existencialismo kierkegaardiano, e vai dizer que a filosofia ela propicia esta reflexão acerca da morte, mas a morte não deve ser um pensamento hostilizado, puxado para baixo. Antes, é necessário que o pensamento acerca da morte crie no homem uma consciência tal, uma maturidade tal, que ele veja na angústia uma forma de conduzir a sua vida até desembocar nesta morte. Isto me faz lembrar que o pensamento religioso coloca a morte, sim, como uma consequência, um salário do pecado, já dito por Paulo, mas, sobretudo, não é inegável para a teologia e para a exegese que, ainda que não existisse o pecado, haveria sim a morte. Porque não era o ser humano destinado para uma vida eterna neste mundo, mas a morte da qual Paulo fala na sua carta seria a morte espiritual. Este é o salário do pecado, é a morte para Deus. O homem é inevitavelmente um ser para a morte. E este corpo tem um limite. Este corpo se desfaz. Toda esta vida, todo este aparato que nós temos, um dia irá se desfazer. A grande consequência de nós negarmos ou tentar negarmos o pensamento acerca da morte, de hostilizá-lo, de afastá-lo, de lançá-lo longe dos nossos círculos sociais e das nossas, digamos, pautas de diálogo, é o fato de que a morte, ela nos limita. Ela nos dá uma dimensão de impossibilidade. Ela é extremamente realista. E neste realismo está o fato de que nós não conseguimos destinar, conduzir tudo conforme nós desejamos. Mas as coisas estão destinadas, estão organizadas de tal forma que nós também perdemos, em certo ponto, o controle das nossas ações e dos nossos desejos. Por isso, pensar a morte significa pensar a brevidade da vida, o limite da vida, mas não somente isso. Significa pensar a impotência do ser humano diante da sua vontade, diante do seu querer. E em um mundo que não aceita mais esta impotência, que hostilizou
que repugnou, que não se aceita impotente ou limitado, a morte se torna um tema desafiador. Falar de limites, quando todos acham que podem fazer o que querem e que são destinados, conforme a sua vontade, a agirem sem regras, sem parâmetros éticos e sem limites, significa, neste circunspecto, nesta conjectura, desafiar a consciência e a vontade humana e dizer-lhe: nem tudo se pode fazer, nem tudo é do jeito que nós queremos, nem tudo seguirá conforme a sua vontade. O universo não orbita segundo o que você quer, mas ele tem sim um limite que ultrapassa o seu querer e ultrapassa a sua vontade. Por isso, neste segundo vídeo, o meu desejo foi de despertar no caro telespectador a consciência de que nós não podemos rechaçar a morte como um tema ruim, péssimo. Claro, o que eu não quero traduzir aqui seja o fato de que nós temos a todo instante que estar preocupados, inquietos com a morte, a ponto de tolher as dimensões, os aspectos, os convívios da nossa vida. Não, mas é viver de tal forma que a consciência daquilo que acontecerá conosco, daquilo que nos sucederá, não nos deixe agir irregularmente, sem parâmetros, sem aspectos essenciais que devam conduzir a nossa vida para o bem comum e para uma dimensão relacional com todos aqueles que nos circundam.